Tem uma coisa que acompanhou o avião em que eu estava por 4 noites seguidas, a 9.000 metros de altitude, e até hoje eu não consigo olhar para o céu à noite sem sentir aquele peso no peito que sinto desde então. Eu tenho 74 anos, moro num apartamento pequeno, longe de janelas que dão para o céu aberto, e escrevo isso agora porque o último homem que estava comigo naquele voo morreu faz pouco mais de um mês num hospital do interior. Ele se chamava Renato, era copiloto, morreu de velhice, tranquilo, na cama, cercado de gente que ele amava. E eu fico pensando que ele merecia isso, sabe? Que todo mundo que estava naquela aeronave merecia chegar em algum lugar com paz. A maioria chegou, nem todos. Fui técnico de bordo por quase 30 anos numa companhia aérea de carga. Não é o tipo de profissão que aparece em filme. Não tem glamour, não tem passageiro te agradecendo, não tem janelinha com vista bonita para contemplar. Tem checklist, tem barulho de motor, tem café fraco dentro de garrafa térmica arranhada, tem o cheiro constante de combustível misturado com o plástico quente dos painéis. Era um trabalho como qualquer outro. Eu gostava da rotina, gostava da previsibilidade, gostava de saber exatamente o que ia encontrar quando a porta da aeronave fechasse. Durante anos, eu encontrei exatamente o que esperava. Até aquela rota, o homem que ocupava minha vaga antes de mim se chamava Soares. Nunca o conheci pessoalmente. Quando cheguei para assinar o contrato, ele já tinha sumido. A vaga já estava aberta e eu precisava do dinheiro. Um funcionário do terminal me disse, meio de passagem, que Soares tinha entregado o crachá sem aviso, no meio do mês, sem pedir rescisão direito, sem nada. Que ele tinha chegado depois de um voo nessa mesma rota, colocado o crachá na mesa do supervisor e dito que não subia mais. Quando eu perguntei o porquê, o funcionário deu uma risada curta, daquelas que não tem graça nenhuma, e disse que Soares tinha falado que o céu tinha mudado, que ele sentia algo lá em cima que não estava lá antes. Eu tinha 32 anos, precisava do emprego. Assinei o papel e peguei a vaga sem fazer mais perguntas. Só fui lembrar dessas palavras na terceira noite de voo, quando estava sozinho na área de carga no escuro, com uma vibração estranha subindo pelo piso metálico e entrando na sola dos meus pés. Naquele momento, eu entendi que Soares não estava esgotado. Eu entendi que ele sabia exatamente o que estava fazendo quando saiu, só que eu não sabia ainda. Eu ainda estava no começo. O que eu vivi naquelas noites ficou guardado dentro de mim por décadas. Não porque eu tivesse medo de não ser acreditado, embora isso também fosse verdade. Ficou guardado porque existia ainda uma outra pessoa que tinha estado lá, que tinha visto as mesmas coisas que eu vi, e enquanto ela estava viva, eu sentia que aquilo pertencia aos dois, que não era só meu para contar. Agora Renato se foi, e o que resta é meu. Os registros que fiz na época estão num caderno dentro de uma caixa no fundo do meu guarda-roupa. A letra é minha, as datas e os horários batem, e eles dizem o que dizem. Amigos, se essa história te prendeu desde o começo, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. A rota que mudou tudo era uma rota noturna de carga, longa, sobre oceano aberto. Partíamos sempre depois da meia-noite e chegávamos de manhã cedo. Eram em torno de 8 horas de voo, dependendo do vento. A tripulação era pequena, 6 pessoas no total. O comandante se chamava Walter Braga, 58 anos, ombros largos, barba grisalha sempre bem aparada. Era o tipo de homem que falava pouco e decidia rápido, o tipo que você quer do seu lado quando alguma coisa dá errado. Eu aprendi a ler ele pelo que ele não dizia. Quando Braga ficava quieto de um jeito específico, com a mandíbula levemente travada e os olhos fixos num ponto, alguma coisa estava errada. Eu aprendi a reconhecer esse silêncio. Ia reconhecê-lo várias vezes naquelas noites. Renato era o copiloto, mais novo que Braga, mais falante, do tipo que conta piada ruim para quebrar tensão e ri antes de terminar. Gostava muito dele por isso. Dora era a supervisora de operações, estava fazendo aquela rota pela primeira vez, competente e direta, não desperdiçava a palavra. Os 2 técnicos de carga eu chamava de Cabeludo e Baixinho, porque nunca aprendi direito os nomes deles nos primeiros dias. Depois aprendi. Depois esqueci de novo, porque o cérebro às vezes descarta o que dói carregar. A primeira noite foi comum. Café fraco, checklist, o ronco estável dos motores encontrando a altitude de cruzeiro. O tipo de silêncio confortável de quem conhece o trabalho. Lá fora, pela janela lateral, o escuro total do oceano lá embaixo sem uma luz sequer. Eu lembro do cheiro daquela noite.
combustível, plástico aquecido e um cheirinho fraco de café que Dora tinha trazido numa garrafinha de casa. Tudo comum, tudo exatamente o que eu esperava encontrar. Foi só no final daquela primeira noite que um dos sensores de proximidade lateral disparou por alguns segundos e zerou. Renato verificou 2 vezes e disse: interferência. Braga não anotou no diário de bordo. Eu anotei no meu caderno de turno como sempre fazia. Hora, duração, lado, condição climática. Não porque achei que era algo. Anotei porque anotar era meu hábito. Só muito depois eu ia entender que aquela anotação pequena, feita por hábito, era o começo do único registro honesto do que aconteceu naquelas noites. Na segunda noite, Dora viu alguma coisa do lado de fora da aeronave que fez ela chamar todo mundo com uma voz que eu nunca mais esqueci. Não era uma voz de pânico, era pior que isso. Era a voz de alguém que está tentando soar normal e não consegue mais. Eu estava na área de carga fazendo checagem de amarração quando ouvi ela chamar pelo corredor. Firme, curta, sem gritar. Parei o que estava fazendo na hora. Tem coisas que você aprende a reconhecer em anos de trabalho noturno dentro de uma aeronave. O tom daquela voz era um desses. Cheguei à janela lateral de observação junto com Renato e o cabeludo. Dora estava parada na frente do visor, com o dedo apontado levemente para fora, sem encostar no plástico. Olhei pelo visor e no primeiro segundo não vi nada. Só o escuro denso lá fora, o reflexo fraco da nossa própria fuselagem na janela. Mas então eu ajustei o ângulo, bloqueei o reflexo com a mão em concha nos olhos e vi, a uma distância que eu estimei em talvez 200 metros, algo se movia junto com a aeronave, sem luzes, sem forma definida, apenas uma massa escura contra o escuro do céu, que mantinha a mesma distância de nós, com uma estabilidade que nenhum vento explicava. Não oscilava, não variava, só acompanhava. Renato ficou olhando por uns 30 segundos e disse que podia ser um balão meteorológico. Disse isso com a voz de quem não acredita no que está falando, mas precisa falar alguma coisa. O cabeludo não disse nada. Foi embora para o fundo da aeronave sem explicar. Dora continuou com os olhos no visor. Eu fiquei olhando também. A coisa lá fora não mudou de posição, não acelerou, não desapareceu. Ficou ali, do jeito que estava, constante, como se tivesse todo o tempo do mundo. Braga veio quando Dora foi até a cabine e bateu na porta. Ele levou uns 2 minutos para aparecer no corredor, os olhos ainda meio adaptando ao escuro depois da iluminação da cabine. Foi direto ao visor e ficou parado ali com a testa quase encostando no plástico por talvez 2 minutos. 2 minutos inteiros sem falar nada. Eu fiquei olhando para ele, em vez de olhar para a janela, porque sabia que a resposta que importava estava no rosto dele. Quando ele se afastou do visor, a mandíbula estava levemente travada. Aquele silêncio específico que eu já tinha aprendido a reconhecer. Ele voltou para a cabine sem comentar. A porta fechou, e nós ficamos ali no corredor com o barulho dos motores e o escuro lá fora, e a coisa que continuava acompanhando a aeronave, como se não tivesse feito nada de errado. Foi nessa noite que entendi que Braga já sabia o que era aquilo. Não sei como, mas o jeito que ele olhou e saiu sem perguntar nada, sem pedir explicação, sem cogitar hipótese em voz alta, me disse que aquilo não era novo para ele, que ele tinha visto antes, ou ouvido falar, ou tinha algum pedaço de informação que nenhum de nós tinha. Fui dormir 2 horas naquela noite com o barulho dos motores e o peso dessa percepção dentro do peito. A coisa lá fora ficou acompanhando até o amanhecer. Quando a claridade começou a aparecer no horizonte, ela sumiu. Não foi embora, sumiu. De uma vez, sem rastro, como se a luz fosse um sinal que ela entendia. Na manhã seguinte, o diário de bordo oficial registrava condições normais de voo, sem ocorrências. Eu abri meu caderno de turno e anotei tudo. Horário em que Dora chamou, duração da observação, posição relativa estimada, comportamento, o momento exato em que sumiu. Tinha virado hábito desde aquela primeira noite com o sensor. Eu anotava porque anotar me dava a sensação de ter controle sobre alguma coisa, mesmo quando não tinha controle sobre nada. O que eu não sabia ainda era que a coisa tinha mudado de comportamento naquela madrugada enquanto a gente dormia. Renato me contou isso depois, quando já tínhamos pousado e já estava tudo acabado. Ele disse que ficou na cabine a noite toda, sem conseguir fechar o olho, monitorando os instrumentos, e que por volta das 3 da manhã, enquanto todo mundo dormia, os sensores de proximidade mostraram que aquilo tinha descido, não estava mais no nível da fuselagem. Estava abaixo da aeronave, se movendo devagar, subindo lentamente, como se estivesse passando os olhos pela parte de baixo do avião.
como se quisesse ver o que a gente tinha lá embaixo. Renato não acordou ninguém. Me disse depois que ficou paralisado na cadeira, de olho nos instrumentos, esperando. Esperando o quê? Ele não sabia dizer. Esperando que parasse, acho. Parou perto das 4h30, quando ela voltou para a posição lateral, e ficou lá até o amanhecer. Quando ele me contou isso dias depois, a voz dele estava completamente calma. Aquela calma de quem já processou o suficiente para não deixar a voz tremer mais, mas os olhos entregavam. E eu escrevi no caderno, 3 da manhã, movimento por baixo, duração aproximada de 1h30. E fiquei pensando numa coisa que não conseguia tirar da cabeça. Se ela desceu para inspecionar a parte de baixo da aeronave naquela noite, o que exatamente ela estava procurando? Na terceira noite, o Braga parou de registrar qualquer coisa no diário de bordo que não fossem números. Temperatura, pressão, altitude, velocidade, só números. E eu sei disso porque fui eu quem percebeu, comparando o que via com o que ele escrevia, e a diferença entre os dois era exatamente o tamanho do que estava acontecendo com a gente lá em cima. Mas antes de falar sobre o diário, preciso te contar o que aconteceu comigo naquela noite, porque foi aí que a história parou de ser algo que eu observava de longe e virou algo que estava dentro de mim, do mesmo jeito que o frio daquele corredor estava dentro dos meus ossos. Eu estava sozinho na área de carga, por volta de 2 da manhã. O cabeludo e o baixinho tinham ido descansar. Dora estava na cabine com Braga e Renato, e eu tinha ficado para fazer a checagem de turno. Era uma rotina de 20 minutos no máximo. Verificar a amarração dos contêineres, checar temperatura do compartimento, anotar no caderno. Fazia isso com os olhos fechados de tanto costume. Mas naquela noite, quando eu cheguei no fundo da área de carga, senti alguma coisa diferente no piso. Uma vibração. Não era o motor. O motor eu conhecia como conheço minha própria respiração. Era outra coisa. Mais lenta, mais funda, ritmada de um jeito que não combinava com nada mecânico que eu conhecia. Parei no meio do corredor de carga e fiquei quieto, tentando separar os sons, o ronco dos motores em cima. E embaixo, subindo pelo metal do piso, aquela pulsação estranha que eu sentia mais na sola dos pés do que nos ouvidos. Me abaixei devagar e coloquei a palma da mão no chão de metal. Estava mais frio do que devia, e a vibração estava ali, clara, ritmada, subindo pelo metal direto para minha mão. Levantei, fui até o visor de inspeção no piso que usávamos para checar o estado externo da fuselagem inferior, e olhei para baixo. Era escuro demais para ver qualquer coisa com clareza, mas dava para perceber que o escuro lá embaixo não era uniforme. Tinha uma massa mais escura ainda se movendo junto com a aeronave, larga, constante, sem pressa. A mesma coisa que Renato tinha visto nos instrumentos na noite anterior estava agora diretamente abaixo dos meus pés, separada de mim por alguns centímetros de metal de fuselagem. Fiquei parado ali por um tempo que não sei dizer quanto foi. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido mais. A vibração continuava, regular, quase hipnótica, e o escuro lá embaixo continuava se movendo junto com a gente com aquela estabilidade que não era de vento e não era de corrente e não era de nada que eu soubesse nomear. Quando me levantei, minha camisa estava encharcada de suor frio, mesmo com a temperatura baixa do compartimento. Fui direto para o caderno e escrevi tudo. Hora, posição, duração estimada, descrição da vibração, temperatura do piso, o que vi pelo visor. Escrevi rápido, com a letra mais feia que já produzi na vida, mas escrevi tudo. E enquanto escrevia, fui pensando numa coisa que não conseguia afastar. Aquela coisa estava embaixo de nós desde a noite anterior. Tinha subido para inspecionar a fuselagem enquanto a gente dormia, e agora estava de volta, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, voltando ao mesmo ponto como quem revisa uma anotação. Quando contei para Renato de manhã, ele ficou olhando para o meu caderno por um tempo longo. Depois olhou para mim e disse uma coisa simples que ficou atravessada em mim até hoje. Disse que na noite anterior, quando a coisa estava embaixo da aeronave, os instrumentos de altitude tinham marcado uma variação mínima, quase imperceptível, como se o peso do ar embaixo de nós tivesse mudado levemente, como se algo muito grande tivesse se aproximado o suficiente para deslocar ar. Ele não tinha me contado isso antes. Estava esperando para ver se acontecia de novo. Aconteceu, e agora nós dois sabíamos que aquilo não era leve. Era grande o suficiente para deslocar ar a 9.000 metros de altitude. Estava embaixo da nossa aeronave com uma regularidade que começava a parecer muito, muito proposital. Braga soube no mesmo dia. Renato contou para ele em particular. Eu vi a conversa pela janela da cabine, sem ouvir nada.
Braga ficou de costas para a janela, então não dava para ler o rosto dele. Mas vi o momento em que Renato terminou de falar. Braga ficou parado por alguns segundos e então virou para o painel de instrumentos e não virou mais. Renato saiu da cabine com uma expressão que eu não consegui decifrar direito. Não era medo, era algo mais quieto que medo. Era a expressão de alguém que acabou de confirmar uma coisa que preferia que não fosse verdade. Naquela tarde, entre um turno e outro, fui até a cabine e bati na porta. Braga abriu. Eu disse que queria mostrar minhas anotações dos 3 dias. Ele olhou para mim por um segundo e então abriu a porta a mais. Entrei, mostrei o caderno. Ele leu tudo, cada linha, sem pressa, sem pular nada. Quando terminou, devolveu o caderno sem comentar o conteúdo. Só disse uma coisa. Disse para eu continuar anotando tudo, exatamente tudo. E saiu da cabine deixando eu ali sozinho com o caderno na mão e o barulho dos motores e a sensação de que acabava de receber uma ordem que eu não entendia completamente ainda, mas que era importante de um jeito que eu sentia nos ombros como peso. Naquela noite, a 4ª noite, a coisa mudou de lado pela primeira vez. Quando percebi que a coisa tinha mudado de lado, meu primeiro pensamento não foi medo, foi algo pior que medo. Foi a certeza de que aquilo estava testando a gente. 3 noites do lado esquerdo, exatamente no mesmo ponto, na mesma distância, com a mesma regularidade de um experimento controlado. E de repente, do lado direito, como se quisesse ver o que a gente fazia quando a variável mudava. Eu fiquei parado no corredor da aeronave com essa ideia na cabeça e o frio do metal nos pés, e entendi que não era eu quem estava estudando aquilo, era o contrário. Fui até o visor do lado direito devagar, como se andar devagar mudasse alguma coisa. A coisa estava lá, mesma distância de antes, mesma estabilidade impossível, mesma massa escura contra o escuro do céu sem lua. Mas dessa vez, eu percebi algo que não tinha conseguido perceber do lado esquerdo, porque do lado esquerdo, eu sempre olhava com os 2 olhos tensos, tentando enxergar forma. Do lado direito, por algum motivo, eu relaxei um segundo antes de olhar, e nesse segundo de relaxamento, percebi que a superfície daquilo não era uniforme. Tinha uma textura. Não dava para ver o detalhe, mas a luz mínima que a fuselagem refletia no escuro batia naquela superfície de um jeito que sugeria estrutura, como relevos, como algo que tinha forma própria, e não era liso, e não era aleatório. Fiquei olhando por uns 5 minutos, até Dora aparecer ao meu lado sem fazer barulho. Ela olhou pelo visor também e ficou quieta. Depois de um tempo, ela disse em voz baixa que tinha reparado uma coisa. Disse que nas 2 noites anteriores, quando a coisa estava do lado esquerdo, ela sumia exatamente quando o primeiro sinal de luz aparecia no horizonte. Mas naquela noite, do lado direito, o horizonte que ela enfrentava era o oeste, escuro para horas ainda. Dora estava fazendo uma observação técnica, mas o que ela estava dizendo por baixo era que aquilo conhecia a posição do Sol em relação à aeronave, que aquilo entendia de lados, que a mudança de posição não era aleatória, era calculada. Não consegui dormir naquela madrugada. Fiquei no meu cantinho da área de descanso com o caderno no colo, relendo tudo que tinha anotado desde a primeira noite, o sensor da primeira noite, a aparição da 2ª noite, a inspeção da fuselagem inferior na 3ª noite, 2 vezes, com a variação de altitude que Renato tinha medido, e agora a mudança de lado na 4ª noite, que Dora tinha conectado com a posição do Sol. Coloquei tudo em sequência no caderno e olhei para aquela linha de eventos como se fosse um mapa, e o mapa dizia uma coisa muito clara. Cada noite, aquilo fazia algo diferente. Cada noite, ampliava o que sabia sobre nós. Não era presença, era processo. Quando amanheceu e a coisa sumiu de novo, desta vez do lado oeste como Dora tinha previsto, fui direto para Braga. Não bati na porta da cabine com delicadeza dessa vez. Bati com o punho, 3 vezes, firme. Ele abriu em segundos, já acordado, os olhos sem nenhum sinal de sono. Coloquei o caderno aberto na frente dele e apontei para a sequência de noites que eu tinha montado. Ele leu tudo de novo sem pressa. Depois fechou o caderno, me devolveu e ficou me olhando por alguns segundos com aquela mandíbula travada que eu já conhecia, e disse uma coisa que me deixou sem chão. Disse que não era a primeira vez que relatavam algo assim nessa rota. Disse que tinha ouvido uma história anos antes, de outro comandante, que tinha optado por não registrar, e que esse comandante tinha pedido para nunca mais voar nessa rota depois disso. Pedido que foi respeitado sem perguntas pela companhia. Braga não disse mais nada. Voltou para o painel, e eu fui embora com o caderno e aquela informação pesando em mim como pedra.
Então havia mais gente que sabia, não era só Soares. Havia um comandante antes de Braga que tinha visto e ficado em silêncio e pedido para sair. E a companhia sabia, e não disse nada para ninguém que entrava nessa rota. Fiquei sentado no corredor com isso na cabeça por um longo tempo. E então, o cabeludo apareceu vindo da área de descanso, com uma expressão que eu não via nele desde o começo do voo. Ele disse, sem preâmbulo, sem construção, direto, que ele e o baixinho não iam fazer mais os turnos noturnos na área de carga, que eles já tinham decidido juntos, que não era negociável, que se Braga quisesse registrar como recusa de serviço, que registrasse. Braga ouviu a recusa do cabeludo e do baixinho com a mesma expressão com que ouvia relatório de combustível. Não discutiu, não ameaçou, não pediu explicação. Anotou os nomes no registro interno e virou para o painel. Foi isso. E eu fiquei olhando para essa cena e pensando que um homem que não tenta convencer dois veteranos de que o medo deles é infundado, é um homem que sabe que o medo deles é completamente fundado. Braga não tentou convencer ninguém de nada desde a segunda noite. Isso me dizia mais do que qualquer coisa que ele tinha dito em voz alta até então. Os turnos noturnos na área de carga ficaram comigo. Não porque Braga me pediu formalmente. Ele apenas olhou para mim quando anotou a recusa dos dois. Um olhar rápido, direto, e eu entendi. Disse que cobria. Ele assentiu e voltou para o painel. Foi nossa conversa inteira sobre o assunto. Eu assumi os turnos não por obrigação e não por coragem. Assumi porque a alternativa era ficar deitado na área de descanso no escuro, ouvindo a vibração subir pelo metal e imaginando o que estava do lado de fora. E imaginar, eu já tinha aprendido, era pior do que ver. A quinta noite começou quieta. A coisa não apareceu nas primeiras horas, o que em vez de me tranquilizar, me deixou mais alerta do que qualquer aparição teria me deixado. Eu tinha aprendido o ritmo dela naqueles 4 dias. Ela chegava, ficava, ia embora com a luz. Esse era o padrão. Quando o padrão quebra, não é porque sumiu, é porque mudou de plano. Fiquei no corredor da área de carga com o caderno no colo e a lanterna no chão ao lado, e o silêncio pesando diferente daquele jeito que silêncio pesa quando você sabe que não deveria estar em silêncio. Foi quase meia-noite quando Renato me chamou pelo interfone interno, com a voz baixa e controlada, que eu já reconhecia como o tom que ele usava quando estava segurando alguma coisa. Disse que os instrumentos estavam marcando uma aproximação pela proa. Não pelo lado, não por baixo, pela frente. Desliguei o interfone e fui direto para a cabine. Quando entrei, Braga estava de pé atrás de Renato, os dois olhando para o painel. A tela de proximidade mostrava uma leitura que subia e descia em pulsos irregulares, como se algo muito grande estivesse se movendo em direção à aeronave pela frente e então recuando, e então avançando de novo. Como se estivesse hesitando, como se estivesse decidindo alguma coisa. Fiquei parado na porta da cabine olhando para o painel e sentindo o estômago apertar de um jeito físico, concreto, como uma mão fechando devagar. Braga não falou nada. Renato não falou nada. Os três ficamos olhando para aquela leitura pulsar por talvez 3 minutos. E então parou. A tela zerou. Silêncio total nos instrumentos. Braga respirou fundo pelo nariz e disse para manter curso e velocidade. Foi a única coisa que disse. Voltei para o corredor com as pernas um pouco menos firmes do que quando tinha ido e escrevi no caderno. Quase meia-noite. Aproximação pela proa. Duração aproximada 4 minutos. Comportamento de avanço e recuo. Encerrou sem contato. Escrevi com letra firme porque era o único jeito de manter alguma coisa firme naquele momento. A coisa não voltou naquela noite, nem pela manhã. O amanhecer chegou limpo, o horizonte laranja e quieto, e pela primeira vez em 5 dias, não havia nada nos instrumentos, nada nos visores, nada na vibração do piso. Só o voo, só o barulho normal dos motores que eu conhecia. Dora saiu da cabine, olhou pela janela lateral por um longo tempo e disse, quase para ela mesma, que achava que tinha ido embora. Ninguém respondeu, porque nenhum de nós acreditava nisso. Uma coisa que passara 5 noites construindo um padrão metódico não desaparecia sem razão. Ela tinha parado. Não era a mesma coisa que ter ido embora. Foi no meio da manhã seguinte, com o sol alto e a rota tranquila, que o cabeludo me procurou no corredor. Estava com o celular na mão e uma expressão que eu não tinha visto nele em nenhum momento do voo até então. Não era medo. Era aquela expressão específica de quem encontrou uma informação que preferia não ter encontrado.
Ele me mostrou a tela do celular. Tinha pesquisado sobre relatos de pilotos e tripulantes nessa rota ao longo dos anos e tinha encontrado alguma coisa que nenhum de nós sabia. Alguma coisa que mudava tudo o que eu achava que entendia sobre o que estava acontecendo com a gente. Antes que eu pudesse ler, a vibração voltou. Diferente dessa vez. Não vinha do piso, vinha das paredes. A vibração nas paredes durou exatamente 42 segundos. Eu sei porque contei em voz alta, baixinho, como quem reza, enquanto ficava parado no corredor com as mãos encostadas no metal frio da fuselagem, sentindo aquilo passar por mim de uma ponta a outra do corredor, como uma onda lenta. Não era o motor, não era turbulência, era ritmada, orgânica, e se movia da cauda em direção à proa, como se algo estivesse percorrendo o comprimento externo da aeronave de trás para frente, com uma lentidão completamente deliberada. Quando parou, o silêncio que ficou era o tipo de silêncio que dói um pouco nos ouvidos. O cabeludo tinha abaixado o celular quando a vibração começou e ficou parado com o aparelho na mão, os olhos no teto, como se pudesse ver através do metal. Quando acabou, os dois ficamos olhando um para o outro por um segundo. Ele disse, bem baixinho, que era a primeira vez que sentia isso nas paredes. Eu concordei sem falar, só com a cabeça, e peguei o caderno que estava no bolso da calça e anotei a hora, o ponto de origem da vibração na cauda, a direção do movimento, a duração, a intensidade comparada com as vibrações do piso das noites anteriores. Mais forte, mais próxima, e com uma qualidade diferente que eu só consegui escrever como intencional, sabendo que isso não era um termo técnico e que nenhum inspetor ia aceitar essa palavra num relatório oficial, mas era a única palavra honesta que eu tinha. Depois que anotei, olhei para a tela do celular do cabeludo e disse que queria ver o que ele tinha encontrado. Ele me passou o aparelho. Era uma compilação de relatos curtos, alguns de fóruns de aviação, alguns de sites de notícias antigas, alguns de blogs de tripulantes que escreviam de forma anônima sobre experiências que não podiam relatar oficialmente. A maioria dos relatos eram vagos, coisas sobre anomalias nos instrumentos, sombras vistas de janelas, sensações de acompanhamento. Mas no meio de tudo isso, um relato diferente, de um técnico de bordo que tinha voado essa mesma rota alguns anos antes de mim. Ele descrevia exatamente o mesmo padrão: aparição lateral na segunda noite, inspeção da fuselagem inferior na terceira, mudança de lado na quarta. E então escrevia uma frase que fez minha leitura parar completamente. Escrevia que na quinta noite, a coisa tinha encostado na aeronave, não com força, com cuidado, como se quisesse sentir o material por fora, e que depois disso ela tinha sumido por horas e voltado diferente. Não terminei de ler. Fui direto para a cabine com o celular do cabeludo na mão. Braga estava no comando, Renato ao lado. Mostrei o relato sem explicar. Braga leu. Renato leu por cima do ombro dele. Nenhum dos dois falou nada por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Então Renato olhou para mim e perguntou, com a voz muito quieta, em que ponto do relato eu tinha parado de ler. Eu disse. Ele assentiu devagar e virou o rosto para o painel. E eu entendi que ele tinha lido além do ponto onde eu tinha parado. E que o que vinha depois era algo que ele tinha decidido, naquele momento, que eu não precisava saber ainda. Devolvi o celular para o cabeludo e voltei para o corredor. Me sentei no chão com as costas na parede fria e o caderno no colo e fiquei pensando na frase que tinha lido. Encostou na aeronave, com cuidado, como se quisesse sentir o material. Tinha uma lógica perturbadora nessa sequência de comportamentos que a coisa tinha demonstrado ao longo dos dias. Primeiro observou de longe, depois inspecionou por baixo, depois mudou de posição, depois veio pela proa e recuou. E agora tinha percorrido o comprimento externo da fuselagem pelas paredes. Era o comportamento de algo que estava construindo conhecimento sobre um objeto desconhecido de forma sistemática. Cada aproximação mais próxima que a anterior. Cada contato um pouco mais direto. Eu era técnico de bordo. Eu sabia o que parecia uma inspeção progressiva. E o que estava do lado de fora da nossa aeronave estava fazendo exatamente isso. A questão que não saía da minha cabeça, enquanto eu sentava naquele corredor frio, era simples e terrível ao mesmo tempo. Se cada noite ela chegava mais perto, o que vinha depois de encostar nas paredes? O relato que o cabeludo tinha encontrado dizia que depois disso ela sumia por horas e voltava diferente. Diferente como? Essa era a palavra que Renato tinha lido, e eu não.
e era exatamente a palavra que eu mais precisava entender antes que a noite chegasse. Levantei e voltei para a cabine. Desta vez não bati. Abri a porta e entrei direto. Renato virou para mim antes que eu falasse qualquer coisa. Ele sabia que eu ia voltar. Disse meu nome uma vez. Pausou e então me contou o que vinha depois no relato. O que Renato me contou naquele momento me tirou o chão debaixo dos pés, de um jeito que nenhuma das noites anteriores tinha conseguido. O relato que o cabeludo tinha encontrado descrevia que depois da coisa encostar na aeronave, ela voltou diferente, no sentido de que parou de acompanhar de fora, passou a circular, não em volta da aeronave inteira, como se fosse um animal em órbita. Circulava em volta de um ponto específico, um ponto que correspondia exatamente à posição da pessoa que tinha ficado acordada fazendo os turnos noturnos. O técnico que escreveu o relato era essa pessoa, e ele escreveu que durante as últimas horas antes de pousar, sentiu com clareza que a coisa não estava mais estudando a aeronave, estava estudando ele. Fiquei parado na porta da cabine com essa informação dentro de mim por um segundo que pareceu muito mais longo. Depois perguntei para Renato se o técnico daquele relato tinha continuado fazendo os turnos noturnos depois de perceber isso. Renato disse que sim. Disse que o homem tinha escrito que parar de fazer os turnos seria o mesmo que confirmar que ele sabia que estava sendo observado e que ele não queria dar essa confirmação. Não queria reagir de um jeito que mudasse o comportamento daquilo. Então continuou fazendo os turnos como se nada tivesse mudado. Fui para o corredor de volta, sentei no chão de novo e fiquei pensando se eu concordava com essa lógica. Levei uns 10 minutos para concluir que concordava e que ia continuar fazendo os turnos também. Naquela noite, a sexta, assumi o turno sozinho como nas noites anteriores. O corredor estava mais frio do que de costume, aquele frio seco de altitude que resseca a garganta e faz o metal contrair com estalidos pequenos a cada meia hora. Eu tinha café numa garrafinha que Dora me deixou, e o caderno no bolso, e a lanterna no gancho da cintura. Fiz minha checagem normal de amarração dos contêineres, anotei tudo, me posicionei no centro do corredor e esperei. Não tinha mais o que fazer além de esperar e registrar. A coisa chegou depois da meia-noite. Primeiro a vibração, dessa vez mais fraca, quase delicada, subindo pelo piso como um sussurro de metal. Depois a presença lateral, que eu sentia mais do que via porque o corredor de carga não tinha visor. E então, depois de talvez 20 minutos nessa posição fixa, ela começou a se mover. Eu sentia pelo piso. A vibração que vinha de um ponto fixo passou a circular lentamente ao redor da seção do corredor onde eu estava. Lenta, constante, sem pressa. Um círculo completo levava talvez 3 minutos. Ela fez esse círculo 4 vezes enquanto eu ficava parado no centro do corredor com a lanterna desligada, respirando pelo nariz para não fazer barulho, como se o silêncio da minha parte mudasse alguma coisa. Fiz o que o técnico do relato tinha feito. Não mudei nada. Não corri, não liguei a lanterna, não fui chamar ninguém. Fiquei no lugar. Fiz as anotações com a lanterna tapada pela minha própria mão para deixar vazar só luz suficiente para escrever e registrei cada volta, duração de cada círculo, direção, intensidade da vibração, qualquer variação. Eram as anotações mais detalhadas que eu tinha feito em todo o voo, e minha letra estava mais firme do que eu esperava. Tinha uma frieza estranha naquilo, sabe? Quando você não tem mais o que fazer além de documentar, documenta com uma calma que não é sua. É a calma de quem já passou pelo pânico e chegou no outro lado. Na quarta volta, a vibração parou de circular e voltou para a posição lateral fixa, e então fez algo novo. Bateu, uma vez, suave, quase gentil, na parede lateral da fuselagem, como quem testa a espessura de algo com um toque antes de decidir o que fazer com ele. O som ecoou pelo corredor metálico por um segundo e depois sumiu. Escrevi no caderno, contato direto, única vez, lateral esquerda, leve, e fiquei esperando o segundo toque que não veio. Ela ficou parada do lado de fora por mais uns 40 minutos, e então sumiu antes do amanhecer, mais cedo do que nas outras noites. Fui para a cabine no clarão da manhã e contei tudo para Braga. Ele ouviu com os olhos no horizonte, as mãos no manche, e quando terminei disse uma coisa que eu não estava esperando.
Disse que tinha tomado uma decisão durante a noite, que ia desviar a rota. Perguntei por que agora, depois de tudo que já tínhamos passado. Braga ficou um momento quieto e então disse que o toque na fuselagem tinha sido registrado pelos sensores estruturais da aeronave, que ele tinha visto a leitura na madrugada e que a leitura mostrava que aquilo não tinha tocado na fuselagem com qualquer parte do corpo, tinha tocado com algo específico, algo pontual, concentrado, que os sensores registraram como pressão localizada num ponto de menos de 10 centímetros de diâmetro. Uma coisa desse tamanho naquela superfície não era toque acidental, era precisão deliberada. E Braga disse que uma coisa capaz de precisão deliberada numa aeronave em voo a 9.000 metros de altitude estava além de qualquer protocolo que ele conhecia. Era hora de pousar. Quando Braga anunciou o desvio de rota pelo interfone interno, a primeira coisa que pensei não foi alívio, foi uma pergunta. Uma pergunta simples e fria que instalou no meu estômago antes mesmo que eu terminasse de processar a notícia. Se a coisa tinha acompanhado o voo por 6 noites com aquela precisão toda, se ela conhecia nossa velocidade, nossa altitude, nossa posição em relação ao Sol, se ela era capaz de um toque pontual de menos de 10 centímetros numa fuselagem em movimento, o que exatamente nos fazia pensar que mudar de rota ia fazer alguma diferença? Braga usou como justificativa oficial uma leitura anômala nos sensores estruturais da fuselagem lateral, o que tecnicamente era verdade, e Dora ficou responsável por detalhar isso para qualquer pessoa que perguntasse. O desvio nos levaria a um aeroporto alternativo com uma rota que cortava pelo norte, mais curta, mais direta, sobre terra firme por boa parte do percurso. A ideia de voar sobre terra firme naquele momento parecia a coisa mais razoável que alguém tinha sugerido em dias. A tripulação foi informada da mudança sem detalhes. O cabeludo e o baixinho ouviram o anúncio no corredor e não disseram nada. O baixinho fechou os olhos por um segundo como quem agradece alguma coisa em silêncio. Braga iniciou a curva de mudança de rota com calma, sem pressa, como se fosse uma manobra de rotina. Eu estava na cabine observando os instrumentos quando a mudança de curso começou, e foi aí que aconteceu o que todos estávamos com medo de ver, mas nenhum de nós tinha dito em voz alta. Os sensores de proximidade lateral reagiram imediatamente. A leitura que tinha ficado quieta desde de manhã voltou instantaneamente, clara, estável, no exato lado para onde estávamos virando. Ela tinha acompanhado a mudança de curso em tempo real, não com atraso, em tempo real, como se soubesse da manobra antes que a aeronave terminasse de executá-la. Renato olhou para o painel e depois olhou para Braga sem falar nada. Braga manteve a curva até completar o novo heading e não tirou os olhos do horizonte. Quando a aeronave se estabilizou no novo curso, a leitura nos sensores se estabilizou junto, na mesma posição relativa de sempre, mesma distância, mesma estabilidade impossível, como se o desvio de rota não tivesse mudado absolutamente nada, como se ela soubesse que a gente ia tentar e tivesse esperado para confirmar. Fui para o corredor e sentei no chão com o caderno no colo e escrevi: mudança de curso executada, resposta imediata, acompanhamento mantido sem interrupção. E então escrevi abaixo disso: ela não quer que a gente pouse. Não sei de onde veio essa frase. Saiu da caneta antes de passar pela cabeça, mas quando li o que tinha escrito, soube que era verdade. Não era uma teoria, era uma observação de comportamento tão direta quanto qualquer outra coisa que eu tinha anotado naquele caderno. Ela não estava só acompanhando, estava garantindo que a gente continuasse no ar, continuasse na rota, continuasse disponível para qualquer coisa que ela estava fazendo com a gente. Voltei para a cabine e mostrei a frase para o Braga. Ele leu, ficou olhando para o caderno por uns 3 segundos e devolveu sem comentar o que eu tinha escrito. Disse apenas que ia manter a nova rota e fazer melhor velocidade possível. Disse que se aquilo quisesse nos parar, ia nos parar independente do que fizéssemos. E se não quisesse nos parar, a gente pousava. Era a mesma lógica de sempre em Braga. Não era coragem, era a clareza de quem entende que a única variável que ele controlava era a velocidade e ia usar essa variável até o fim. A resposta veio 2 horas depois, e não foi o que nenhum de nós esperava. Os sensores de proximidade zeraram. De uma vez, sem redução gradual, sem afastamento progressivo, zeraram. E ficaram zerados por 20 minutos inteiros, enquanto a gente voava sobre a faixa de transição entre o oceano aberto e a costa. Renato verificou os sensores 3 vezes, achando que tinham falhado. Estavam funcionando perfeitamente. Simplesmente não havia mais nada para registrar. Fui a todos os visores laterais um por um. Nada.
o céu limpo, a linha da costa começando a aparecer no horizonte abaixo de nós, e o espaço ao redor da aeronave completamente vazio pela primeira vez em 6 noites. Dora veio até mim no corredor com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Disse que achava que tinha ido embora de verdade dessa vez. Eu não respondi. Fiquei olhando pelo visor lateral por um longo tempo. O céu estava claro. A costa estava próxima, e tudo parecia exatamente como devia parecer. E foi exatamente por isso que não consegui relaxar, porque eu tinha aprendido naqueles dias que quando tudo parece normal demais de repente, não é porque o perigo passou, é porque alguma coisa mudou de plano. Pousamos com os sensores zerados, e o silêncio mais pesado que já senti dentro de uma aeronave. Não era o silêncio de ter escapado, era o silêncio de quem não sabe ainda se escapou ou se foi deixado ir. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e enquanto as rodas tocavam a pista e o barulho dos freios tomava conta de tudo, eu estava sentado no corredor de carga com o caderno fechado no colo, pensando nessa diferença sem conseguir resolver. O aeroporto alternativo era menor do que o destino original. A pista de pousos curta, a estrutura simples, poucos funcionários naquele horário da manhã. Braga comunicou o pouso por protocolo, descreveu a anomalia nos sensores estruturais como justificativa, pediu inspeção técnica da fuselagem lateral antes do próximo voo. Tudo correto, tudo documentado, tudo dentro dos procedimentos. Quando a porta da aeronave abriu e o ar da manhã entrou, frio e com cheiro de asfalto molhado de orvalho, eu respirei fundo e senti meu corpo inteiro soltar alguma coisa que tinha ficado contraído por dias. A inspeção técnica foi feita por 2 mecânicos do aeroporto que passaram pouco mais de 1 hora verificando a fuselagem lateral. Encontraram uma única marca na superfície externa da fuselagem lateral esquerda, na altura exata do corredor de carga, que os mecânicos descreveram como uma abrasão superficial, de formato irregular, sem comprometimento estrutural. Um deles disse que parecia impacto com detrito em voo, coisa que acontecia às vezes. O outro ficou olhando para a marca por um tempo mais longo do que o necessário para chegar a essa conclusão, mas não disse nada diferente. Braga assinou o relatório de inspeção, registrou como abrasão por detrito e fechou o assunto oficialmente. Eu fui até a fuselagem antes que cobríssemos a área e olhei para a marca. Era um ponto de menos de 10 centímetros de diâmetro, exatamente como os sensores tinham registrado. O metal ao redor estava intacto, só aquele ponto, como se alguém tivesse encostado algo muito preciso na superfície, com pressão suficiente para deixar rastro, mas não suficiente para machucar. Tirei foto com o celular, escrevi a descrição no caderno, e então fui para o terminal tomar o café mais necessário da minha vida. Foi no terminal que o cabeludo e o baixinho nos encontraram sentados numa mesa de plástico, com 2 cafés na frente e as mochilas no chão. O cabeludo disse que eles tinham decidido não voltar para a aeronave, não para o próximo voo, não para essa rota, não para nada que envolvesse noite sobre o oceano aberto. Disse que ia ligar para o supervisor e explicar o que fosse necessário explicar, que estava disposto a pagar qualquer multa contratual que viesse disso. O baixinho não disse nada, só assentiu uma vez. Braga ouviu, pegou o café, bebeu um gole longo e disse que ia registrar como decisão pessoal de encerramento de contrato, que não ia exigir explicação de nenhum dos dois. Eles agradeceram e foram embora do terminal sem olhar para trás. Renato veio sentar do meu lado depois que eles saíram. Ficou mexendo no café sem beber por um tempo e então disse que ia pedir transferência para trabalho em solo assim que chegasse, que já tinha pensado nisso antes, que esse voo tinha sido a confirmação que precisava. Disse sem drama, sem emoção exagerada, com a mesma voz calma que usava para dizer qualquer coisa de rotina. Dora foi a próxima. Disse que ia terminar o contrato, mas que ia pedir para a companhia nunca mais colocá-la nessa rota. Disse que ia botar isso por escrito se precisasse. Braga não comentou nenhuma dessas decisões. Ficou tomando o café olhando para o nada com aquela mandíbula levemente travada que eu já conhecia tão bem. Antes de eu me levantar para ir, Braga me chamou pelo nome uma vez. Virei. Ele olhou para mim com aqueles olhos de homem que já viu coisa demais para se impressionar com muita coisa e me disse para guardar bem o caderno.
Disse que registros eram a única coisa que sobreviviam quando tudo mais era arquivado como anomalia técnica ou condição climática. Disse isso olhando direto para mim, sem rodeio, sem metáfora. Era o reconhecimento mais direto que aquele homem era capaz de dar. Guardei o caderno no fundo da mochila e saí do terminal com a claridade da manhã batendo no rosto e a marca fotografada no celular, e a sensação de ter saído de alguma coisa que não havia terminado completamente, só pausado. Nos 30 anos seguintes voei rotas domésticas curtas, sempre abaixo de 3.000 metros, nunca sobre oceano aberto. Minha família achava que era limitação de cargo. Deixei que achassem. Braga se aposentou cedo e nunca deu entrevista sobre nada relativo à aviação. Renato foi para o trabalho em solo e ficou lá até se aposentar. Dora saiu da aviação completamente 2 anos depois. O cabeludo abriu uma empresa de logística terrestre. O baixinho, soube por terceiros, foi trabalhar numa fazenda no interior sem aeroporto por perto. Soares, o homem cuja vaga eu tinha assumido, continuava com a oficina de bicicletas. Nenhum de nós combinou nada. Chegamos todos ao mesmo lugar por caminhos diferentes, como quem descobre a mesma verdade por ângulos distintos e para no mesmo ponto. O caderno está numa caixa no fundo do meu guarda-roupa. A foto da marca na fuselagem ainda está no celular velho que guardo numa gaveta. Os registros dizem o que dizem, na minha letra, com as horas e as datas e as descrições que nenhum formulário oficial vai aceitar. E o que esses registros me ensinaram não foi que o mundo é perigoso. Foi algo mais difícil de engolir do que isso. Foi que a gente passa a vida inteira achando que é o tipo de coisa que observa, que estuda, que registra, e então um dia descobre que tem algo lá fora que te usa exatamente da mesma forma, que te nota, te examina, aprende o que precisa sobre você e quando termina, simplesmente vai embora. Não porque você resistiu, não porque você foi corajoso, porque o processo chegou ao fim e você não era mais necessário para ele. A coisa mais perturbadora que já senti na vida não foi o toque na fuselagem, não foi a vibração nas paredes, não foi saber que aquilo circulava em torno de mim no escuro. Foi perceber, sentado naquele terminal com o café esfriando na mão, que eu nunca ia saber o que ela aprendeu. Agora eu te pergunto uma coisa, e quero que você pense de verdade antes de responder nos comentários. Se você estivesse no meu lugar, sabendo que algo muito maior e muito mais antigo que você estava te estudando com toda a atenção do mundo, você teria continuado fazendo os turnos noturnos como eu fiz? Ou teria parado e assumido que chamar atenção era pior do que qualquer outra coisa? O que você teria feito? Se essa história te prendeu do começo ao fim, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa.